Eu sou o Thiago Eu sou a Naya. e nós somos os Ponders. Hoje nós vamos falar sobre como ter renda passiva com R$ 1.000. Nossa, isso aí é sonho de qualquer pessoa. Então nós vamos falar sobre isso. Espera. Você já ouviu alguém dizer, eu vivo de renda passiva? Parece lindo, né? Dinheiro caindo na conta enquanto você tá dormindo, mas deixa eu te contar uma coisa que é muito verdade, viu? Antes que o dinheiro comece a trabalhar por você, você precisa trabalhar por ele. Existem dois tipos de renda que nós podemos encontrar: a renda ativa e a renda passiva. A renda ativa é aquela que depende do seu tempo e do seu esforço. Tudo que você faz aí, o seu salário, o serviço que você presta, negócio, qualquer coisa que você faz é a renda ativa. E a renda passiva é quando o seu dinheiro começa a gerar mais dinheiro, tipo investimento, aluguel, direitos autorais, negócios automatizados. Um negócio que você já deixa tocando sozinho, né? Isso, tudo que vai fluindo sozinho, que você não precisa mais estar ali todo dia como ativo. Mas aqui que é o ponto que muita gente ignora, sabe? Não presta atenção. Renda passiva não nasce do nada. Ele vem do que você poupou, do que você construiu, do que você abriu mão lá atrás. Se você quer viver de renda passiva, então você precisa passar por essa fase de sacrifício, do esforço consciente e da disciplina. Poupar quando todos gastam, estudar quando todos estão distraídos e não querem fazer nada. E não existe fórmula mágica, existe planejamento, paciência e constância. O pessoal ouve falar de investimento, né, Naya? De renda passiva, já acha que vou ficar milionário amanhã. Da noite pro Do dia, noite pro né? dia. Não faz esforço nenhum e já acorda recebendo dinheiro do nada, mas não é assim. Por exemplo, aqui na nossa família, cada um tem sua responsabilidade. Tá tudo bem definido, né? Os meninos fazendo os negócios dele, nós também. Cada um cuida de alguma coisa, mas todo mundo sabe o que cada um faz. Eu, por exemplo, cuido das finanças do dia a dia, das contas. Eu tenho até um caderninho, vou mostrar até a foto para vocês depois. E o Thiago cuida dos investimentos, apesar de que todos nós sabemos disso, mas ele é o que foi designado para fazer isso. E hoje nós vamos falar sobre isso, como nós podemos conseguir renda ativa, utilizar a renda ativa para poder construir mais renda passiva. Boa. Então nós vamos exigir esforço, dedicação e disciplina. Isso é muito importante. É muito importante o que a Naya falou agora, porque com a renda, para ter renda passiva, né, Naya, não tem mágica. Você precisa trabalhar por ela, não tem fórmula mágica. Pessoal, não tem fórmula mágica. Se você acreditar no conto do vigário, você vai cair no conto do vigário. Então exige trabalho, sacrifício, disciplina para que você junte bastante dinheiro e esse dinheiro cada vez mais numa bola de neve. É verdade que você pode começar a investir a partir de R$ 1, mas a verdade é que ninguém fica milionário a partir de R$ 1. Você vai ganhar percentualmente o mesmo valor de quem tiver R$ 1 milhão lá, e quem tiver R$ 1 percentualmente vai ganhar o mesmo valor. Mas em termos de mudar de vida, é quando você trabalha muito na sua renda ativa para que a passiva comece depois a ter bastante frutos para você, né? Sim. Hoje, o vídeo vai ser um pouco mais técnico, pessoal, no sentido de mostrar na planilha. Então, a Naya introduziu para a gente aqui alguns princípios extremamente importantes e eu vou mostrar para vocês na prática o que isso significa, como é que isso tem a ver, quantos anos a gente leva para adquirir uma renda passiva significativa. No nosso exemplo aqui, como título do vídeo, de R$ 1.000. Como a gente pode fazer isso também com fundos imobiliários, tá? Então nós vamos aqui para o computador. Então, pessoal, mais uma vez eu queria deixar isso enfático para vocês, que não existe mágica, tá? Se você acreditar em mágica, talvez você possa cair na pirâmide financeira, você pode cair em algum tipo de golpe. O maior investidor do mundo, chamado Warren Buffett, tem média de 20% ao ano de renda. Ou seja, a cada R$ 100 que ele deixa investido, no fim do ano ele ganha 20. Tá? Alguns investidores conseguiram um pouco a mais, mas não com tanto tempo. Então, cuidado de acreditar em mágica, tá bom? Talvez você faça alguma coisa, ganhe uma vez no mês, talvez 2, mas cuidado com tigrinho, com essas coisas desse tipo aí, você já sabe do que eu estou falando aí.
Então vamos lá, pessoal, vamos aqui para a tela do computador. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona essa planilha aqui, beleza? Eu vou deixar essa planilha aqui, vai ter um link aqui. O editor do vídeo vai deixar um link aqui, vocês podem baixar para vocês, é um presente que nós vamos deixar para vocês aí, tá bom? Se ficar falhar, deixa nos comentários aí para que a gente possa enviar para vocês. Como é que funciona, pessoal, essa planilha aqui de maneira bem explicativa, tá? Aqui em cima tá os rendimentos e a taxa mensal. Então a gente tem que ter uma perspectiva. Você já ouviu falar em Selic? O que é a Selic, resumidamente, tá? É a taxa de juros que o Banco Central coloca para determinar quanto o seu dinheiro vai render na poupança, na taxa do CDI, enfim. A gente pode fazer um vídeo com mais detalhes sobre como é que funciona a taxa Selic. Se te interessa, deixa aí nos comentários que a gente explica como é que isso funciona. Mas resumidamente aqui é a taxa de juros. Então a gente tem que ter uma perspectiva dessa taxa de juros. No atual momento que esse vídeo está sendo gravado, a taxa de juros está em 15% ao ano. Ou seja, se eu deixar R$100 lá guardado de janeiro até dezembro, no fim do ano, se a taxa se manter sempre 15%, eu vou ter R$15 a mais no final do ano, tá? Então, a gente precisa ter uma perspectiva sobre essa taxa de juros aqui, tá bom? Esses campos aqui, vocês podem só observar, ler depois, eu preciso aportar quanto, para ter em quanto tempo? Eu preciso aportar quanto para chegar em um determinado objetivo, tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, vocês podem brincar como vocês quiserem aqui, sem nenhum problema. Mas aqui está a nossa simulação, tá? Tá a nossa simulação aqui e aqui tá, nessa parte de baixo, tá a quantidade de meses aqui de anos. Então vamos supor, vamos criar aqui uma hipótese, tudo bem? Que eu queira ter um valor inicial de investimento, tá? Eu vou colocar aqui, sei lá, R$3.500. Vamos supor que eu tenho esse dinheiro já guardado e eu coloquei R$3.500 aqui. Quanto por mês eu vou conseguir juntar para continuar aplicando, continuar colocando esse dinheiro na somatória, é como se fosse uma poupança todo mês ali, tá? Então vamos supor que eu, sei lá, R$350. Eu estou colocando esses valores, pessoal, mas coloca de acordo com a sua realidade, tá? Se for mais, você coloca mais, se for menos, você coloca menos, coloca de acordo com a sua a realidade. Aqui eu vou deixar 0 porque está dizendo que todo mês eu aumentaria um pouquinho. Então esse mês eu coloco 350. Então em termos de percentual, se você acha que mês que vem você vai colocar 360, então você coloca aqui o percentual um pouquinho a mais. Mas a maioria das pessoas guardam só todo mês 350, 350, 350, no nosso exemplo aqui, tá? Esses campos aqui são muito importantes, tá bom? Por que são muito importantes aqui? Olha só, se eu zerar esses campos aqui, ó, tá vendo que essas colunas aqui elas começam a mudar, tá? Então essa daqui é a nossa taxa mensal que a gente gostaria de colocar. Então no nosso exemplo, a taxa tá 15%, certo? Então eu vou fazer um exemplo só aqui, ó, 15% dividido por 12, a taxa de juros está mais ou menos no Brasil 1,25% ao mês. Eu vou mostrar, pessoal, como esses 0,25 aqui faz uma diferença incrível, tá? Então, só para exemplificar aqui, eu vou colocar 1%. Se você colocar 1% aqui, você vai ver aqui que a planilha automaticamente ela se ajusta para colocar 350 mais 1%. Aí no próximo mês aqui, ó, no mês 12 de 25, 350 mais 1%. E aqui, nessa coluna aqui onde está renda passiva, é de fato quanto o teu dinheiro vai render. Então você pode colocar aqui, no nosso exemplo, mesmo 1%, tá? Ou seja, no primeiro mês o teu dinheiro vai render R$35, R$39, R$51 e assim sucessivamente. Então olha só aqui está a coluna do mês e a coluna do ano, tá? Esse aqui está o teu aporte, que é os R$350, e aqui está o montante, o quanto você está juntando, tá? E aqui está o nosso exemplo aqui de 1% e 1%. Então, nesse exemplo que a gente está dando, você começaria a ter renda passiva, tá? Então, olha, todo mês vai 200, 300, mas como o nosso vídeo aqui é R$1.000, você começaria a ter renda passiva, se o cenário brasileiro se manter como está agora, no mês 5 de 36. No mês 5 de 36, do ano de 36, iria começar o seu dinheiro começar todo mês cair a R$1.000 para você, tá? Lembrando que nesse exemplo que a gente está colocando aqui,
o valor que você recebe da renda passiva, você está reaplicando, tá? Então você está reaplicando e colocando mais 350. Está reaplicando e colocando mais 350 aqui, tá? Agora, lembra daquele 0,25 que eu falei para vocês aqui? Olha essa diferença, olha o poder de você fazer uma coisa pequena e simples, mas de maneira constante. Voltando aqui, tá, para deixar claro, o nosso exemplo a gente fez mês 5 de 36. Então vamos mudar a taxa de juros aqui para colocar mais real como está no Brasil aqui, certo? 1,25 e aqui 1,25. Olha que interessante agora aqui, pessoal, na planilha. A renda de R$1.000 já foi para 34, mês 2 de 34. Você já ganhou 2 anos e alguma coisa. Então, a taxa de juros ao longo do tempo tá um poder enorme. E o poder de juntar é incrível igualmente. Então, olha só, vamos supor que você se tornou uma pessoa mais disciplinada, tá juntando mais dinheiro. Você agora não tá colocando mais 350, você aumentou para 400 o seu aporte mensal. Olha a mágica de juntar dinheiro e ter os juros ao longo do tempo. Olha só, você já foi para 33 aqui. Então, à medida que você aumentar o seu aporte, principalmente no momento inicial, e à medida que você tem uma taxa de juros, um investimento um pouquinho melhor, esse objetivo, né, que é ter renda passiva a partir de R$1.000, ele acontece mais rápido. Algumas pessoas podem dizer aí, né, é uma crítica aí de algumas pessoas, mas 34 só daqui a 10 anos? É. E se você não começar a juntar agora, significa dizer que lá daqui a 10 anos você não vai ter nada. Tem que começar em algum momento, né? Tem que começar em algum momento. Tem que vai passar de qualquer jeito, sem ou com, né? Sem ou com. Então, pessoal, aqui do lado, só para deixar nessa planilha aqui, tá, para ficar, aqui tá os gráficos que você pode observar também, que eu acho que é baita legal, tá vendo, ó? O gráfico mostra o seu montante acumulado. Tá vendo? O início é muito difícil, é juntando, é pouquinho e tudo mais, mas à medida que o dinheiro começa a fazer uma bola de neve, que a bola de neve começa a crescer, olha o que ele acontece, pum, tá vendo? Olha o que é que acontece com os seus dividendos, os dividendos que ele tá falando aqui, seus aportes aqui, tá, ó. Então no início realmente é difícil, é pouquinho, ó, mas chega um momento que eles começam a criar muito volume. Então nesse exemplo da nossa planilha aqui, ó, tudo bem que eu vou colocar lá na frente, tá, pessoal? Lá na frente aqui só como exemplo, tá bom? Para vocês pegarem aqui, eu vou pegar no ano de, sei lá, 60, vai, ano 50, para colocar aqui. Deixa eu pegar o ano 50 só pra gente ter uma noção. 51, ano 50 aqui, ó. Então lá no ano 50, se você continuar colocando só R$400 nessa taxa de juros, se manter essa taxa de juros, você vai estar ganhando R$18.000 de renda passiva. E isso é renda passiva. Você não está fazendo nada, esforço nenhum, e esse dinheiro está caindo na sua conta. Só o fato de você ter dinheiro, esse dinheiro está caindo na sua conta. Esse é o primeiro exemplo que eu deixei para vocês aqui, como você pode ter renda passiva, que é juntando, basicamente montando uma carteira extremamente conservadora. Existe outra maneira de você... Na verdade, existem algumas outras maneiras de ter renda passiva. Esse vídeo aqui a gente ia mostrar apenas duas. Uma delas é com fundos imobiliários. Então, como a Naya falou, uma das maneiras de você ter renda passiva é você ter aluguéis, né, de imóveis. Isso. Só que para você ter um aluguel de imóvel, você precisa comprar uma casa, você precisa, enfim, em alguns casos imobiliar, tem que pintar, enfim. Existe um meio no mercado financeiro que você pode comprar cotas de um fundo, que esse fundo é dono de um shopping, por exemplo, de um galpão. Então pensa que tem um galpão lá, ele tem essas cotas negociadas, você pode comprar proporcionalmente o seu dinheiro, cotas desse fundo, e o aluguel daquele galpão, o aluguel das lojas do shopping, é dado a você como forma de aluguel. Isso é maravilhoso, pessoal, é muito bom para aqueles, principalmente aqueles que estão começando aqui. Então vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou pegar aqui rapidamente aqui 2 exemplos para a gente mostrar aqui para vocês. Isso aqui não é indicação, tá? Até porque eu gosto de outras formas de ganhar renda passiva. E eu vou falar mais no final do vídeo se vocês tiverem interesse. Aqui, por exemplo, está um fundo que tem um fundo imobiliário, tá? Olha só, esse fundo imobiliário está sendo negociado a R$ 7,61 e todo mês ele está pagando algo como 9 centavos de aluguel para você, tá? Então olha só aqui, vamos voltar para a nossa planilha aqui.
Na nossa planilha aqui, você pode colocar aqui, ó, algumas informações extremamente importantes. Qual é o preço da cota que está sendo negociada? Então 7,61, certo? Qual é o valor que você deseja de receber de aluguel por mês? No nosso exemplo aqui, R$1.000, tá? Qual é o dividendo, né? Ele está pagando 0,09. Então, nesse exemplo aqui, tá? Nesse exemplo, você teria que ter 11.111 cotas, que daria um valor de R$84.000, e por mês esse fundo imobiliário te pagaria R$1.000. Lembrando que no fundo imobiliário, o que eu acho que é mais interessante ainda, que você pode pegar esse valor de aluguel que você recebe e reinvestir. Aqui a gente não está colocando esse reinvestimento, mas no decorrer do tempo você pode pegar o valor do aluguel que você recebe e reinvestir. Então eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor que você quisesse receber, ó, o que alguns influenciadores chamam de magic number. Para você receber o valor de fundo imobiliário ao ponto de que você ganhe uma cota dele, seria o seguinte, ó. Se você tivesse 85 cotas, um investimento de R$643, você ganharia R$7,61. Esses R$7,61 significa dizer que além daquele aporte que você vai colocar lá dos 350, você pode pegar R$7,61 e comprar mais uma cota. Mais uma cota. E aí você vai fazendo virar uma bola de neve, Naya. Vai fazendo virar uma coisa gigantesca, o que é fantástico, pessoal. É fantástico, tá? Só como outro exemplo pra gente finalizar aqui, HGLG, ó, esse fundo está sendo negociado a 159,81. Então eu coloco aqui, ó, 159,81, tá? E ele tá pagando, aqui é o último, R$1,10. Tá vendo aqui, pessoal, nessa ponta aqui, R$1,10. Então eu escrevo aqui 1,10. Então nesse exemplo aqui, se eu quiser qual é o valor desejado, eu quero R$1.000, eu precisaria ter 909 cotas em um valor de 145 mil reais, que iria me render R$1.000 por mês. Esses fundos não são indicação, mas essa planilha dá para você brincar, para você ver a sua realidade, para você estudar, que eu acho que essa é a coisa mais importante. O mais importante desse vídeo aqui, pessoal, é você saber que é possível, à medida que você juntar dinheiro, como eu falei para vocês aqui, é possível. Não existe fórmula mágica, você precisa trabalhar na sua renda ativa para colocar esse dinheiro em algum momento para trabalhar para você. Isso mesmo. Se vocês tiverem dúvida, podem colocar aqui nos comentários que a gente vai responder aí. E podem baixar a planilha, se não der certo, manda mensagem também que a gente ajuda vocês com isso também, viu? Pessoal, é muito importante. Por favor, foca nos investimentos de vocês, porque se você não achar que é muito pouco, que é uma bobagem agora, lá na frente, o seu eu do futuro vai exigir, vai cobrar de você. Por que você não fez isso em algum momento? Então, faz agora, para que em algum momento você se beneficie disso e se beneficie muito disso. É verdade. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!